A maior vitória de Jesus não foi na cruz, mas no Getsemane, onde decidiu seguir adiante. Jesus estava prestes a enfrentar o pior momento da sua vida. Um momento em que todas as suas forças, crenças e convicções serão testadas como nunca antes. Agora imagine que você tem uma única arma para se preparar: a oração. No Getsemane, Jesus passou horas sozinho com Deus, carregando sobre seus ombros o peso de toda a humanidade. Mas o mais intrigante é que ele voltou 3 vezes ao mesmo lugar repetindo palavras semelhantes. Por quê? O que havia de tão urgente nessa oração? E o que isso revela sobre a jornada espiritual de cada um de nós? Este vídeo, entender aquela noite escura e tensa, quando Jesus foi orar no jardim do Getsemane, momentos antes de sua prisão e crucificação. Vamos explorar os relatos dos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e entender o significado profundo dessa oração intensa e repetida. Você vai descobrir por que Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele, por que ele voltou 3 vezes à mesma posição e o que essa atitude revela sobre sua humanidade, sua divindade e sua obediência ao Pai. Era noite. A cidade de Jerusalém estava cheia de peregrinos celebrando a Páscoa. As ruas ecoavam com conversas, risos e música. Mas fora da cidade, no outro lado do Vale do Cédron, havia um jardim silencioso chamado Getsemane. Lá, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, e disse-lhes: "Ficai aqui e vigiai comigo." Jesus sabia o que estava por vir. Naquela noite, seria traído por Judas, abandonado pelos amigos, condenado por religiosos e entregue ao sofrimento supremo. Sentia o peso do pecado do mundo sobre si, a separação do Pai, o abandono total. Era a batalha espiritual mais intensa da história. Lucas 22:44 descreve o que aconteceu. E estando em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus chorava, suava, tremia. Não era apenas um homem sofrendo. Era o próprio Filho de Deus enfrentando a morte em nosso lugar. Foi então que ele orou: "Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Depois disso, Jesus retornou aos discípulos, mas os encontrou dormindo. Disse a Pedro: "Assim, nenhuma hora pudestes vigiar comigo?" Depois, voltou novamente para orar, repetindo a mesma oração: "Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, a não ser que eu o beba, faça-se a tua vontade." E pela 3ª vez, Jesus voltou ao mesmo lugar, reforçando sua decisão final: "O cálice que o Pai me deu, não hei de bebê-lo?" Cada volta de Jesus ao local de oração não foi por falta de resposta. Foi por necessidade de firmeza. Foi para fortalecer sua própria determinação diante do sacrifício iminente. Naquele momento, Jesus viveu uma batalha invisível. Não contra espadas ou lanças, mas contra a tentação de fugir do plano de salvação. Ele podia ter desistido, podia ter pedido ao Pai por outra forma de redenção, mas não o fez. Em cada oração, ele renovava sua submissão, até que a vitória fosse alcançada dentro dele mesmo. Pouco tempo depois, veio Judas com soldados armados. Jesus, com o rosto erguido e coração decidido, saiu ao encontro deles. Estava pronto. Tinha vencido a maior luta antes mesmo de dar o primeiro passo para a cruz. Na 3ª oração de Jesus, vemos o verdadeiro triunfo. Não na cruz, mas no Getsemane. É ali que Jesus decide, de livre e espontânea vontade, entregar sua vida. Esta não foi uma escolha fácil, foi dolorosa, humana e absolutamente real. Jesus não apenas falou sobre submissão, ele a viveu. Ele não apenas ensinou sobre oração, ele a praticou com lágrimas, suor e alma angustiada. Marcos 14:36 registra essas palavras poderosas: "Abba, Pai, tudo te é possível, faz passar de mim este cálice. Todavia, não o que eu quero, mas o que tu queres." Nesse momento, Jesus usou o termo mais íntimo de filiação: Abba.
Era como um filho pequeno chamaria seu pai com intimidade e confiança. Mesmo em dor, Jesus mantinha comunhão. Essa oração mostra que Jesus tinha plena consciência de quem era, mas também plena humanidade. Ele sentia medo, sofria antecipadamente, suportava a carga do pecado do mundo. E ainda assim, escolheu o caminho da obediência. E foi justamente ali, na solidão do Getsêmani, que Jesus garantiu nossa redenção. Antes da cruz, ele venceu na oração. Antes do julgamento, ele foi coroado em fidelidade. Antes da morte, ele escolheu a vida, não só para si, mas para todos nós. Entendemos que a oração de Jesus no Getsêmani não foi apenas um momento histórico. Foi um modelo espiritual, uma lição prática sobre como devemos lidar com nossas próprias crises. Primeiro, aprendemos sobre a importância da vigilância espiritual. Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele, mas eles dormiram. Quantas vezes hoje estamos cansados demais, distraídos demais, ocupados demais para manter comunhão com Deus em momentos difíceis? Precisamos aprender a vigiar espiritualmente, especialmente quando a noite é mais escura. Segundo, vimos a necessidade de oração repetida. Jesus voltou 3 vezes ao mesmo lugar, orando palavras semelhantes. Isso não significa que Deus não ouviu da primeira vez. Significa que Jesus precisava de renovação de força, de clareza interior, de decisão renovada. Às vezes precisamos voltar ao mesmo assunto na oração, não porque Deus muda, mas porque precisamos mudar. Precisamos crescer em fé e submissão. Terceiro, aprendemos sobre a submissão como ato de amor. Jesus não orou pedindo que o plano fosse alterado. Orava pedindo graça para segui-lo. E isso nos ensina que a verdadeira submissão não é passividade. É ato de amor e confiança. Como escreveu Paulo em Filipenses 2:8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quarto, compreendemos que a vitória começa internamente. Muitas vezes pensamos que vitória é quando o problema some, mas a vitória verdadeira é quando o coração está alinhado com Deus, mesmo diante do sofrimento. Jesus venceu a batalha no Getsêmani antes de vencer na cruz. Da mesma forma, muitas vitórias em nossas vidas começam com uma decisão de submissão, mesmo quando não entendemos. E quinto, vimos que Deus ouve orações intensas. Lucas 22:44 diz que Jesus orava com intensidade e seu suor tornou-se como gotas de sangue. Isso indica o nível de angústia e paixão com que Jesus orou. E Deus ouviu. Deus respondeu. E Jesus foi fortalecido para cumprir seu propósito. Você já esteve em um Getsêmani pessoal? Uma noite escura, um momento de decisão, onde tudo parecia depender de você, onde a dor era tanta que mal conseguia respirar. Quantas vezes você orou pedindo mudança de planos, mas não viu resposta imediata? Será que Deus não ouviu? Ou será que Ele está te preparando para algo maior? Será que, como Jesus, você precisa voltar ao mesmo lugar espiritual, repetir a mesma oração, não por dúvida, mas por determinação? Lembre-se, Jesus orou 3 vezes, não por fraqueza, mas por firmeza. Cada oração foi um reforço de propósito. Cada palavra foi uma afirmação de identidade. Cada gota de suor foi uma prova de amor. E hoje, Ele espera que você volte ao seu pé da cruz, não para fugir da dor, mas para encontrar força para atravessá-la. Hoje podemos aplicar essas verdades de maneiras profundas. Primeiro, devemos cultivar momentos de oração intensa, não apenas orações rápidas, mas momentos de verdadeira entrega. Tempo de buscar Deus, de chorar, de expressar nossos sentimentos mais sinceros. Devemos permitir que a oração seja nossa fonte de força, não apenas nosso último recurso. Segundo, precisamos entender a importância da submissão. Muitos cristãos buscam apenas bênçãos, milagres e livramentos. Mas Jesus nos mostrou que a maior vitória vem através da entrega. Quando aceitamos a vontade de Deus, mesmo quando não faz sentido, crescemos espiritualmente. Terceiro, devemos aprender a vigiar espiritualmente.
Jesus pediu aos discípulos que vigiassem com ele. Hoje, precisamos de pessoas que intercedam conosco, que mantenham comunhão conosco, que nos ajudem a resistir nas horas mais escuras. Devemos buscar esse tipo de relacionamento espiritual. Quarto, devemos lembrar que Deus fortalece no Getsemane. Nem sempre Ele remove a dor, mas dá graça para suportá-la. Como disse Paulo em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza que somos mais fortes, pois dependemos totalmente de Cristo. E quinto, devemos reconhecer que a verdadeira vitória começa dentro. Antes de vermos resultados externos, precisamos ter paz interna. Antes de vermos livramento, precisamos ter submissão. Antes de vermos milagres, precisamos ter fidelidade. A oração de Jesus no Getsemane foi muito mais do que um momento de tristeza. Foi um ato de entrega, de decisão, de submissão. Entendemos por que Jesus voltou 3 vezes ao mesmo lugar, e o que isso revela sobre sua humanidade, sua divindade e sua missão. Viu que Jesus orou com intensidade, chorou com dor, mas decidiu com fé. Viu que a vitória não começou na cruz, mas no Getsemane. E viu que, mesmo na escuridão, há luz para aqueles que se apegam à vontade de Deus. Que possamos, como Jesus, ter momentos de oração profunda, de decisão inabalável e de submissão total. Que aprendamos a vigiar espiritualmente, a orar com persistência e a confiar mesmo quando não entendemos. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir estas verdades. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para continuar acompanhando novos vídeos. Vamos juntos e até próxima jornada. Mantenha sempre a fé. Como último versículo, deixe-me lembrá-lo de Hebreus 5:7. Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Que essa promessa seja sua força, sua paz